palavra entre as nações. Deus me chamou, Deus me ungiu. Não fugirei mais de ti, meu coração aberto está ao teu chamar. Olá, boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Eduardo e este é o programa Conversa Teológica, que acontece às segundas-feiras, às 15 horas. Nós estamos falando diretamente da Capela Irma Quadros Estevanato, que fica na Igreja Brasil para Cristo, no Mandaqui, a Avenida Ultramarino 616. Nossa igreja é dirigida pelo pastor Joel Estevanato, juntamente com sua esposa Leonor. Você sabe, toda segunda-feira nós temos uma programação intercalada. Na segunda-feira, hoje, nós temos a companhia do nosso querido pastor, professor, amigo, Ademir Goulart, que é da comunidade Hebron. E ele tem vindo ao programa em semanas intercaladas para trazer estudos, explicações, conhecimento dentro do livro de Daniel. A parte histórica, a parte escatológica, as curiosidades, os segredos do livro. E você pode acompanhar isso a cada 15 dias conosco. Hoje, se você está nos acompanhando, vai ter o privilégio de, mais uma vez, contar com esses esclarecimentos. Dessa feita, vamos falar do capítulo 4 do livro de Daniel. Mas antes,
vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que nos direcione, que dê uma hora de excelência na presença dele, e contamos também que a bênção do Senhor esteja chegando no seu lar, abençoando toda a sua casa, os seus familiares. Pastor Ademir, boa tarde, a sua saudação e, por favor, a seguir a oração para iniciarmos o trabalho. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É um privilégio, um prazer estar de volta a este programa com o pastor Eduardo, que gentilmente abriu as portas para que eu aqui estivesse, né? E eu creio que podemos hoje ver algo muito interessante no capítulo que vamos estudar. Então, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e que esses ensinos possam ficar retidos na sua mente. Vamos orar. Senhor Deus querido, Pai eterno, amém. Pai bondoso, aleluia. Senhor, como é bom, Senhor, conviver com os irmãos. Amém, meu Deus. Como é bom e agradável, Senhor, glória, estar Senhor, aqui, ver esses irmãos, rever esses irmãos, Pai. Amém, meu Deus. Ó Deus, abençoa estas vidas que se dedicam tanto ao trabalho, Senhor, de levar a Tua palavra. Ó Senhor, nós estamos aqui, reunidos neste lugar, para tratar de Ti, da Tua palavra. Portanto, Senhor, toda a honra e toda a glória seja somente Tua, Senhor, porque nós somos apenas servos, estamos aqui só para servir. Não sejamos nós, mas seja o Senhor a falar através de nós, Senhor. Nós te agradecemos por esses momentos e pedimos a Tua bênção e orientação em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Na semana anterior, na nossa conversa anterior, há 15 dias atrás, nós abrimos o capítulo 4 de Daniel. Se você quiser abrir a sua Bíblia em casa ou onde você esteja acompanhando, pode fazer isso. E nós abrimos e fomos conduzidos pelo pastor Ademir até por volta do verso 5, em que aparece a referência às visões da cabeça de Nabucodonosor, e o pastor nos trouxe uma aula referente à filosofia inserida nesse texto. E foi muito interessante, eu recebi muitas palavras elogiosas. A minha esposa foi a primeira, quando cheguei em casa, a falar que foi muito interessante, que ela não imaginava que esse leque filosófico pudesse se abrir. E analisamos isso, esse programa está gravado, você poderá entrar no Manda Aqui Online, Conversa Teológica, e você poderá assistir a essa palestra. Mas hoje nós então temos a continuidade, porque Nabucodonosor, ele tem um sonho que o agita muito, ele quer saber a revelação, ele chama os magos, os sábios, para trazerem discernimento para ele, e é a partir desse momento que nós vamos passar a palavra para o pastor Ademir. Então, pastor, nós estamos no verso 6, em que há um decreto do rei Nabucodonosor para que os magos se apresentem e tragam o discernimento do sonho. E aí? Então, o Nabucodonosor, ele era bastante autoritário. Né? Sim. Ele era bastante autoritário, inclusive até mandava matar se a exigência dele não fosse concretizada. Né? Então, aqui nesse episódio, ele fala sobre o sonho dele. Aqui nesse caso ele se lembra do sonho. No capítulo 2, nós vimos que ele não se lembra do sonho. A princípio ele não se lembra. Sim. Ele fala, me fugiu, me escapou, né? Aqui não, aqui ele lembra do sonho, mas ele já chama logo Daniel mesmo, porque o pessoal dele lá ele já sabia que o pessoal dele não ia resolver. E ele escreve aqui, né? Eles ficaram resumidos aos versos 6 e 7.
entra aí quem pode dar a revelação do sonho. Eles entram e falam, nós não podemos, sai. Já saíram imediatamente. Tiveram essa brilhante participação de 2 minutos. Vocês sabem? Não sabemos, vão embora. Verdade. E é isso, né? Quem sabe faz, quem não sabe enrola ou sai da frente. Porque né, o que ocorre aqui, pastor, é que os magos, astrólogos, esse pessoal todo, né, eles só conseguem realmente ver alguma coisa que seja tangível, que seja observável, né? Porque os demônios, por exemplo, eles não têm acesso a muitas coisas que nós pensamos. Sim. Eles não têm acesso. Eles não têm acesso aos nossos sonhos. Ele pode até influenciar o nosso sonho, se dermos a abertura. Ele pode influenciar o nosso sonho, mas eles não têm acesso ao nosso sonho. Sim. Mas aqui ainda até caberia, uma vez que Nabucodonosor conta, eles devem ter contado, imaginamos, então ali o diabo poderia vir sobre alguém, mas eu penso também que a interpretação deles, é uma posição minha, eu penso que é como se costuma fazer adivinhações. Ela é mais de caráter geral. Sim. Porque no caráter geral, eu consigo convencer uma pessoa sem necessariamente estar dizendo algo factual na vida dela. Verdadeiro, é. Quando eu digo, olha, esse sonho que o senhor teve, rei, tem a ver assim com os jardins que o senhor construiu. Então eu dou uma panorâmica, mas ele já sabendo que Nabucodonosor quer detalhe, e detalhe eles não têm, é melhor dizer que não sabe que arriscar a vida da família toda. Aí ele chama Daniel. Que é quem vai dizer o detalhe. É quem vai dizer de fato o sonho dele, o que significa e tudo mais, né? Sim. Agora, então começamos no verso 9. Eu posso citar só 8? Pastor? Sim, claro. Por claro. fim entrou na Sim. minha presença Daniel. É verdade. Né? É Daniel verdade. entrou na presença dele, É o cujo 8. nome é Beltesazar. Nós já falamos a respeito dessa questão de Beltesazar. Da troca dos nomes, Da sim. troca dos nomes, porque o neto dele vai chamar Belsazar, Sim. que é Bel, significa Senhor, né? Baal, Senhor. Que na linguagem cananita vai se transformar em Baal. Em Baal, né? exatamente. Isso. E então, Bel e Sazar, Deus proteja o rei, algo semelhante a isso, né? E quem é esse Deus? Esse Deus é Marduk, né? Marduk. Marduk é o Deus principal, porque eles tinham mais de 2.500 deuses, né? Então, Marduk, ele é o Deus principal. E quando você fala Belt e você põe o T ali, significa o quê? Que não é Bel, que não é Deus. O não Deus, entende? Então, não é o não Deus proteja o rei. O não Deus proteja. O não Senhor, aí, né? De Bel Senhor. Bel Senhor, ou na cabeça deles, Marduk Deus. Para eles, okay. né? Então, Belt, esse T, significa nada, sabe? Então, ele foi colocado ali propositalmente, para que não tivesse um significado de Deus proteja o rei, mas ateu, né? O não Deus, ateu. Ou seja, ateu proteja o rei. Entende? Sim. Quer dizer, era assim que o Aspenaz, me fugiu o nome, Aspenaz acreditava quando colocou esse nome, né, em Beltesazar. Mas isso aí é só um detalhe interessante, Sim. né? Só Sim. apenas um detalhe. Veja que Belsazar, ou Daniel, né, era mestre dos magos. Interessante, no versículo 9. Interessante, pastor, apenas para fazer o contraste, que Daniel carrega em si o nome do Deus de Israel. Né? Carrega Daniel, o El de Elohim, né? É. E ele acaba recebendo o nome do Deus babilônico. Babilônico, né? Mas Mardoqueu. o rei
faz preceder, estranhamente nesse versículo, Daniel. Né? Então, eu falei Mardoqueu, não é Mardoqueu, Marduk. Não, Marduk. É, Não, Marduk, o senhor perdão. falou Marduk. Falei? Só agora que foi Mardoqueu, mas antes falou Marduk. Então é interessante que Daniel, aqui nesse tempo, e Nabucodonosor, depois do capítulo 4, ele vai sair da narrativa bíblica. Nesse tempo, o respeito por Daniel é grande. Muito grande. Porque ele não tinha qualquer necessidade de educação, de respeito, de chamar aquele escravo pelo nome originário dele. Mas há um respeito aqui, né? Ele coloca, existe um respeito. entrou na minha presença Daniel. Aí, que eu é, chamo, ou na minha língua, demos o nome de Belsazzar. de Belsazar. Mas fica claro aí que Ele respeitava. há um respeito por aquela Respeitava. pessoa. Né? É interessante isso, né? Cujo nome era Beltesazar. Ele ainda afirma, né? O nome que nós demos é Belsazzar. Beltesazar. Mas quem entrou na minha presença foi Daniel. foi Daniel. Foi Daniel. Né? Segundo o nome do meu Deus, ele ainda fala. Né? Eu penso que o cristão ele deve considerar essa questão dos nomes, Muito porque nós importante. carregamos o nome de Cristo. É muito Então, importante. nós devemos ser entendidos como esse cristão que se chama Eduardo, Exatamente. esse cristão que se chama Ademir, porque nós carregamos o nome de Cristo em primeiro lugar. Então, quando nós fazemos alguma coisa, não é só o Eduardo que está fazendo, é esse cristão. É esse cristão. Carregamos esse nome. Inclusive, nós vamos ter nosso nome escrito numa pedrinha branca lá no céu, né? Bênção maravilhosa. Um nome que nós nem sabemos, vai ser mudado, o nosso nome, como Jacó foi mudado para Israel, né? Nosso nome vai ser mudado e vai estar inscrito numa pedrinha branca lá no céu. Vamos descobrir quando chegarmos lá. Né? Vai ser bênção com certeza. Sim, mas aí ele é chamado, e aí, pastor? Ele é chamado à presença de Nabucodonosor. E esses elogios que são feitos a ele, aqui no verso 8? Então, ele... No qual há o Espírito dos deuses santos. Então, essa questão é muito importante também para nós cristãos também. Por quê? Porque Daniel conquistou o respeito. Nabucodonosor, ele não respeitou Daniel por ele ser descendente de Zedequias. Sim, né? um nobre em Israel. Ele era nobre em Israel, aqui ele é um escravo. Aqui ele é um escravo. Então ele não respeitou por isso. Tanto que mudaram o nome dele. Sim. Mas ele passou a respeitar Daniel quando ele viu quem de fato era Daniel, da excelência espiritual que havia em Daniel. E isso nós, os cristãos, os filhos de Deus, nós temos isso em nós. Porque nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito está em comunhão com o Espírito de Deus. Essa comunhão, o Espírito de Deus, como diz lá Romanos 8:16, né? Sim. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então há um testemunho do Espírito com o nosso espírito. E isso não é apenas interiorizado, ele é visto externamente pelas pessoas que cercam esses cristãos. Exatamente, pastor. Né? Isso é bonito. Isso é muito bonito. Por quê? É o ideal de Deus. Porque eu vou externar aquilo que o Espírito Santo de Deus está no meu espírito, interiorizando em mim. Então, a minha mente, por isso que nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque a mente de Cristo, nesse momento, está sendo exposta. 1 Coríntios 2. É como nós estamos aqui, falando de quê? Das coisas de Deus. Então, o que está falando na realidade é o Espírito que está em nós, o Espírito Santo de Deus, que testifica com o nosso espírito e se manifesta na nossa consciência. Como filhos de Deus. Como filhos de Nós Deus. somos, posteriores ao Novo Testamento, aquilo que Eliseu foi para a mulher que se vira para o marido e diz, olha, eu tenho reparado que esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus.
Então o respeito é espiritual. É espiritual. É porque as ações são a própria presença do Espírito Santo naquela Na pessoa. vida da pessoa. Então exatamente. ser cristão não é pegar uma Bíblia e ir para a igreja ou cantar hinos. Ser cristão é refletir Cristo. Cristo, exatamente. Somos um espelho que reflete a imagem do Senhor. Nós somos esse espelho. Sim, né? amém. Isso é muito interessante. E Daniel, então, refletia muito É, a glória de Deus. ele refletia demais. É um homem, um exemplo, para mim, sem igual. Para mim, sem igual. De entrar na presença de Deus, de chegar a conversar, a se relacionar com as coisas de Deus, com os anjos de Deus. Né? Os anjos estarem constantemente visitando. Visitando ele já conhecia. Os anjos visitavam mais Daniel do que seus 3 amigos. É verdade. Ele falava mais com os anjos do que com os 3 amigos. Os 3 amigos. Amém. Que coisa maravilhosa. Amém. Né? Coisa maravilhosa. Então, já no versículo 10, eis, pois, as visões da minha cabeça. Quem vai expor é Nabucodonosor, né? Uhum. Estando eu na minha cama, no versículo 10, irmãos, estando eu na minha cama... Estamos lá, tá, pastor, na tela, se o pastor quiser ler. ali, melhor. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim, olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Agora, isso aqui, pastor, e vamos para o 11 também, vai. Sim, estamos com 11 na tela. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. Isso aqui eu quero fazer um parênteses daqui um pouquinho. Sim. E era vista até aos confins da terra. Aqui eu vou fazer só um parênteses pequeno. Essa árvore chegava até a altura do céu. Isso nos remete ao primeiro império babilônico de 1700 anos antes de Cristo, e Nabucodonosor nós estamos falando de 500, 530, por aí. Sim. Né? Então isso já nos remete lá. Perdão, pastor, 600, 600, perdão. 500, 530... Não, porque 500... Não, 536 ele morreu, Daniel. 538 Ciro vai invadir. Desculpe, é só porque isso está Tá fresco certo. na minha cabeça, Tá me certo. perdoe. Não, tá certo. Mas a invasão de Jerusalém, a primeira vai se dar em 605. 605. Então o Império que é Babilônico... a primeira deportação. O Império de Nabucodonosor começou um pouco antes, aí por volta de 620. É verdade, pastor. Desculpa, é porque Não. isso eu acabei de estudar isso para uma tudo aula. bem, eu estou até com gráfico aqui também, não tem problema. É que a gente, assim, né, são muitas informações. Muitas informações. Meu Deus. Então, a gente acaba passando por cima de algum detalhe, alguma coisa assim, Sim, né? sim. Agora, aqui, essa árvore, se nós voltarmos para o período do Império Babilônico, porque nós estamos... 1700 antes de Cristo. 1700 anos. Então, veja, Nabucodonosor, ele é do Império Neo-Babilônico. Ou seja, existe uma boa faixa de tempo entre esses dois impérios. Mas as raízes estão neles. Por quê? Porque ele volta à Torre de Babel, que tocava no céu. Sim. Olha só. Então, essa árvore... Meu Deus, isso é Gênesis 11. Olha só a distância. Mas ainda está no coração deles. Do povo caldeu, né? Ainda está no coração daquele... Ou seja, o senhor está dizendo aí, se estou entendendo, é que a árvore com que ele sonhou era o planejamento dos seus antepassados de tocar o céu. Estava no sangue dele essa malignidade ou esse orgulho, essa ostentação. Eu vou chegar no céu. Ostentação. Isso estava no pai dele, Nimrod, lá atrás. E, apesar de toda a história, ressurgiu nele. Por quê? Porque isso não passa, porque
fica retido nas esferas espirituais com os demônios. Porque os demônios, eles querem afrontar a Deus. A Torre de Babel foi uma afronta a uma ordem de Deus. Vão, se espalhem e se multipliquem. E eles fizeram exatamente o contrário, se juntaram. Se juntaram, ao invés de se espalharem, se juntaram. E a ordem de se juntar é, vamos chegar no céu. Vamos chegar no céu, que é a questão da árvore aqui também. Aí, veja que Nabucodonosor, olha, eu estava lá no meu palácio, sossegado, olhando e tal. Que império que eu criei, né? A minha magnificência, para a minha honra, para a minha glória. Olha só, então ele queria realmente tocar o céu, mas ele queria chegar no céu de modo material, de modo materialista. E no céu não se entra por modo material, não se consegue. Tanto que hoje existem edifícios mais altos que a Torre de Babel. Né? E nem por isso fizeram nem cócega no pé do céu. Exatamente. Então, é muito interessante. É que eles não pediram orientação de quem conta as estrelas e chama pelo nome. Né? Se eles pedissem orientação, esse ser teria dito para eles, querido, daí não dá para chegar no céu, só por arrebatamento, meu filho. Mas Deus, veja que Deus não interfere no modo deles pensarem, nem nada. Vocês querem pensar assim, vocês pensem. Só que eu dei a ordem para se espalhar, vocês não se espalharam, então eu vou espalhar vocês. Agora, aqui, nesse caso aqui, é a mesma situação praticamente, porque Nabucodonosor está olhando para o seu império, a grandiosidade do seu império, aquilo que ele construiu. Não é o império babilônico que ele está olhando, é o império dele. O império dele, meu império, não foi isso que eu fiz? A minha glória. Minha magnificência, minha glória, se exaltando. E às vezes, no meio cristão, pode também acontecer isso. O senhor falando assim me traz até uma preocupação em relação a essa palavrinha chamada orgulho. Orgulho. Ela costuma derrubar até gente grande. Gente grande. E o Nabucodonosor, nós vamos ver, o orgulho dele foi responsável pela queda dele. Ele caiu por causa do seu orgulho. Ele via que ele chegou a, sabe, como se ele declarasse, eu sou Deus. Se eu considerasse Isaías 14 como sendo, penso que é uma referência a Satanás ali, é exatamente o pecado dele. É exatamente o pecado. Eu subirei às alturas dos céus e colocarei o meu trono. Acima do monte de Deus estarei. Olha só, orgulho, que orgulho. Orgulho. E Deus aborrece muito esse orgulho. Porque só Deus é. Deus é o ser. Deus é o ser. Aleluia. Nós não somos ser, nós somos ente. Por quê? Porque nós não temos a essência de Deus. Deus nos criou, nós somos criaturas. Não temos autodeterminação, não temos autoexistência. Não, exatamente. Se ele recolher, tirar o Salmo 114, se tu lhes retira o espírito, eles fenecem. Então, o ser é Deus. Tanto é que ele fala, eu sou. Moisés vai lá e diga, o eu sou me enviou. Vai lá. Quer dizer, eu sou. Só Deus pode conjugar esse verbo. Na verdade, quando nós conjugamos, eu sou eletricista, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, quando nós falamos isso, nós estamos falando de uma materialidade temporal. Sim. Né? Agora, Deus não, ele é e é eternamente. Então é diferente, né? Há um querido pastor na obra, o ex-deputado, Ângela. Ah, sim. Roberto Lucena. É um servo de Deus, viu? E humilde. Isso é importante. E humilde. Isso é importante. Nunca levantou a voz, nunca se alterou. Um servo de Deus humilde. E ele costuma dizer, irmãos, eu não sou deputado, eu estou. Estou, exatamente. Né? Ou seja,
Eu sei que é passageiro, mas eu sou pastor, mas eu sou cristão. Mas estou deputado. Estou deputado. Agora, veja bem, pastor, isso aí é muito interessante, não tem nada a ver aqui, mas é muito importante isso. Deus é o ser. Eternamente ele é o ser. Abaixo de Deus viriam os serafins. Os serafins, eles têm 6 asas e são investidos de muita glória, coisa que nós não conseguimos nem sequer imaginar, né? Eles têm muita glória. Conforme vai se distanciando de Deus, a última coisa, vamos dizer, objeto distante de Deus é a rocha, a pedra. Né? Então, depois vem os vegetais, os animais, o homem, os anjos, né? E na categoria dos anjos, os serafins, eles estão em volta do trono de Deus. Agora, depois vem os querubins, e Lúcifer foi um querubim. Querubim ungido. Ungido, o único que a gente tem notícia. Aí já é Ezequiel 28. 28, exatamente. E ele é o único ungido. Agora veja, depois nós temos os arcanjos. Os arcanjos, eles são anjos guerreiros. Miguel é um arcanjo. Miguel. Ou seja, sempre ouvimos falar de Miguel com a sua espada, né? Miguel protegendo Israel e tal. Agora, ele é um arcanjo. Ele não chega a um querubim. Abaixo dos arcanjos estão os anjos. Nós vemos que ali em Apocalipse capítulo 4, quando a glorificação do que está assentado no trono, quem está próximo do trono é o querubim. É o querubim. Né? Imaginamos os serafins voando ali sobre o trono. Quem está aqui são os querubins. E lá estão os anjos nas suas demais categorias. Arcanjos, anjos estão lá. Mas aqui junto ao trono nós temos os querubins. Os querubins e os serafins, exatamente. Então, os serafins... Que nível de poder é esse, pastor? Então, isso é o máximo. Se nós pararmos para pensar na aproximação de Deus e no distanciamento de Deus, quanto mais próximo de Deus, mais perfeito é o ser. Sim, e não poderia ser diferente. E não poderia. Então, quanto mais se distancia de Deus, mais imperfeito o ser vai se tornando. Pastor só vai trazendo sugestões na minha imaginação. Quando Deus diz a Ezequiel que ele vai trocar o seu coração, o coração do seu povo de pedra por coração de carne, ele estará dizendo que o homem chegou a essa última categoria de afastamento dele, ou seja, virou uma pedra, é uma coisa inútil na criação divina, praticamente? Exatamente, porque a pessoa que não tem contato com Deus, que não reconhece Deus, a pessoa que está afastada de Deus, na realidade, essa pessoa, ela quer ser Deus. Deus de si mesmo, da sua vida, dos seus afazeres. Mas essa pessoa, ela, por se distanciar de Deus, ela vai se aproximar mais da pedra do que de Deus. E né? é assim na categoria de insensibilidade espiritual. A gente fala, argumenta, existe razão naquilo que a gente está argumentando, mas a pessoa está com o ouvido... É uma pedra. É uma pedra. É uma pedra, ela não consegue entender. Você está demonstrando o amor de Deus, está demonstrando o sacrifício de Jesus, está demonstrando a obra cristã no mundo, e ele, não, eu estou na minha, eu estou feliz assim, ou seja, uma insensibilidade espiritual. Muito profunda. Agora veja bem, pastor, que interessante, sobre isso que o senhor falou. A pedra. Os homens deixam de olhar para Deus para olhar e adorar uma pedra. Olha, eu não vou tentar entender porque eu penso que isso aí foge de qualquer entendimento. Foge. Quando eu olho, contemplo os céus, eu vou me pôr na posição do salmista, né? Quando contemplo os céus, as obras das tuas mãos, eu me pergunto, quem é o homem para que tu te importes tanto com ele? Então, quando eu olho para o céu, contemplo
as miríades de estrela, e eu me prostro diante de uma pequena feitura de barro, de pedra lapidada, aonde está indo o meu entendimento espiritual? Não é possível. Nem aquela pedra, nem aquele a quem ou aquela a quem aquela pedra representa pode ter criado o universo. É uma coisa incoerente. O quanto um coração embrutecido pode fechar a compreensão humana. A compreensão humana. Agora veja que interessante também, pastor. Jesus, a rocha, Jesus, deixou toda a sua glória, todos os anjos que ele criou serafins, querubins, arcanjos, anjos, ele criou todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Hebreus 1 também vai dizer isso muito especificamente. Os anjos são feitura dele. Ele se fez menor do que os anjos, veio aqui para dizer a esses cacos de pedra, né? Tem uma igreja aí que coloca Pedro como a pedra, a rocha. E Pedro é só um caco de pedra. Sim. Aí Jesus, pedregulhinho. Um pedregulhinho. Aí Jesus vem aqui para falar com os homens empedrecidos, com os seus corações cheios de pedra, duro, né? Que ele é Deus. Eu me fiz pedra para falar com as pedras. Exatamente, bonito isso. Agora, veja bem, quer dizer... Só que essa pedra que ele se fez para falar com as pedras, ele mandava remover uma pedra do túmulo, que era pedra mesmo, e falar para um homem morto de 4 dias, vem para fora. Interessante que Jesus fala que nós, as pedras, as pedrinhas, podemos fazer as mesmas obras que ele fazia. É muita coisa num versículo só, né? Vamos lá, vamos voltar. Aliás, nós precisamos, pastor, fazer um intervalo. Tá. Estamos na hora para o intervalo. Eu creio que você está nos acompanhando e a conversa aqui vai muito longe, porque um versículo da Bíblia lembra outro, e lembra outro, e lembra outro. São 31.102 versículos. Se a gente for emendar aqui, vai longe. Mas nós vamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com a consequência. O que aconteceu depois que Nabucodonosor teve esse sonho. Daqui a pouquinho a gente volta. Chamado Abraão, servo do Senhor. Homem chamado Abraão, servo do Senhor. Dolorosa levou
Olá, estamos de volta com o Conversa Teológica e nós estávamos numa conversa muito interessante, até nos bastidores aqui durante o intervalo. E parece, a Ângela nos informou que há uma questão aí sendo colocada. Ah, não é uma questão, é um elogio. Que maravilha! É bom receber elogio, né? O pastor Walter de Lima Filho. Já é um queridão, hein, pastor Walter? Muito obrigado pela sua companhia, pastor. Nosso respeito, nossa admiração pelo seu trabalho. Pastor, quer ler, por favor? Leio sim. Como é bom poder ouvir dois servos de Deus falando com tanta seriedade sobre suas tantas verdades, as quais têm sido ignoradas pela igreja atual. Parabéns. Amém. Pastor Walter, recebemos tem uma de coração, nos estimula muito, pastor, porque são palavras mais do que elogiosas, são palavras em que sentimos sinceridade e respeito. E isso, no meio cristão, eu penso que é tudo. É verdade. Não é, pastor? A sinceridade e o respeito. Porque falar uma coisa pela frente e outra pelas costas não é boa coisa. Mas quando há um respeito mútuo, e acredite, pastor Walter, esse respeito é um respeito mútuo pelo que o pastor Ademir tem me transmitido a respeito do Senhor, da sua vida, do seu ministério. Muito obrigado aos irmãos que estão conosco. Pedimos que compartilhem esse vídeo para chegarmos a mais pessoas. E se você ainda não segue o canal Conversa Teológica, siga lá, que assim toda vez que tiver o programa, você recebe um aviso no seu celular, no seu Face, no seu YouTube. Voltamos então com o que se seguiu a essa revelação do sonho, a esse contar do sonho. Aqui nós vemos que Nabucodonosor conta o seu sonho, e isso vai até o verso 17. Isso. E então, Daniel, ele vai parar, pastor Ademir, 1 hora, verso 19, ele ficou atônito quase 1 hora, porque a revelação do sonho era terrível. E eu penso que ele ficou ali, meu Deus. Como é que eu falo isso? Orando, né? Como é que eu falo isso? Né? Ele ficou quase 1 hora, mas por fim, o próprio Nabucodonosor, no verso 19, vai dizer para ele, né? Olha, não fique espantado, Daniel, pode falar, né? Pode falar, não se preocupe com o que você vai me dizer. Se for coisa pesada, eu penso que pode até ter passado a ideia de morte, de uma sentença mais grave pela cabeça de Nabucodonosor, uma vez que claramente a árvore é cortada. Então, se Daniel, que vai revelar, está 1 hora atônito, quieto, atônito, o rei fala, ele está com medo de me dizer que eu vou morrer. Né? E ele fala, pode falar. Então, Daniel fala que... aí eu vou destacar, pastor, uma coisa, eu sei que a gente tem tanto por dizer, mas Daniel, ele aplica uma lei que deveria ser aplicada por todo cristão na vida, e infelizmente não é. Ele vai trazer uma sentença condenatória. Há fatos condenadores na minha vida, na vida de cada ser humano. Mas Daniel, ele primeiro vem, ele faz o elogio do que é reconhecidamente válido na vida de Nabucodonosor. É curioso que, às vezes, as pessoas, mesmo líderes, cometem esse erro grave. Elas fazem a crítica do erro de alguém, mas elas, previamente, não têm o cuidado de dizer, meu irmão, você sempre foi fiel, você sempre foi um ajudador, nunca tive queixa do irmão, sempre pronto, sempre humilde, e depois faz aquela reprimenda que ele precisa fazer. Não, muitas vezes o líder passa em cima disso como se a pessoa só cometesse erro na vida. Totalmente. Escuta, meu irmão, você fez uma coisa agora terrível, que eu já estou aqui querendo te excluir, porque você foi mal assim, assim, assim. E às vezes aquela pessoa de quem está se dizendo isso tem um histórico de bons serviços prestados. Então, Nabucodonosor, ele é elogiado por Daniel. Olha, rei. Primeiro olha, rei,
você é essa pessoa, você construiu um reino que abriga muita gente, você traz segurança, você traz a vida, a alimentação para essas pessoas. Mas sabe, rei, de tudo isso que você faz, há uma coisa que tem incomodado os céus. É que você, ao fazer essas coisas, deixou crescer em seu coração uma autossuficiência. E isso desagradou os céus, porque o Senhor provê, porque os céus lhe permitem, porque Deus lhe permite. E aí ele faz uma crítica. Né? Então, rei... Interessante, né, pastor? Serás tirado dentre os homens, no versículo 25, aí Daniel já entra, porque aqui ele está sendo super educado, até com certo receio de falar, né? Sim. Aí ele fala do que significa o seu sonho, Que é grave. que é grave, e aí no versículo 25 ele fala, serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Olha que coisa. E são 7 tempos, são 7 anos. 7 anos. Quem é que tem estômago para ouvir isso assim, de uma vez só? Por isso que Daniel estava com receio de falar para ele, né? Nabucodonosor, literalmente, não era Napoleão, mas caiu do cavalo. Caiu mesmo. Aí põe aqui no versículo 26, né? E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as suas raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres reconhecido, né, que o céu reina. Ou seja, não é você, Nabucodonosor. Esse é o teu pecado, é só esse. Esse é o teu problema, abandona o teu pecado. Porque ele fala, né, abandona esse teu pecado. Meu Deus, quanto líder precisa ouvir isso? Meu Deus, será que eu não estou... Eu, Eduardo, não estou precisando ouvir isso? Eu também. Será que em alguma área eu não estou dizendo, meu Deus, como eu estou pregando, meu Deus, como eu estou cantando? Como eu sou o máximo. É o máximo dos máximos. E não é, tudo que nós temos é a palavra de Deus. O orgulho é um bichinho terrívelzinho. Terrível, terrível. E aí ele dá esse conselho para o rei. Maneira, rei. Põe os teus pecados. Olha só o conselho de Daniel. Ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados. Verso 27. 27. Praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel não diz que se ele fizer, a resposta é imediata, sim. Talvez. Ele diz que talvez. Talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque aí não depende de Daniel, depende de Deus. Como é que Daniel, como profeta, vai dizer, ó, te garanto. E tem muito profeta garantindo, pastor. Muito profeta. Se você fizer assim, pode ter certeza. Não, eu sou profeta, eu não tenho essa autoridade, meu Deus. Olha, faça assim, o certo é assim, servo, serva de Deus. A recomendação que Deus me deu para te dar é, faça assim. Porventura, talvez, Deus trará a bênção sobre a sua vida. Agora, se você fizer X, certeza, vai acontecer isso. Eu não tenho essa autoridade. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho autoridade, eu não tenho poder, eu não sou Deus. Porque quando a pessoa faz isso, ela se coloca na posição de Deus. Eu sou Deus. Eu estou falando. Entende? A exceção aí seria eu dizer, no caso, trazendo para hoje. Porque assim diz o Senhor. Aí eu me comprometo. Porque se não acontecer daquele jeito, eu devo ser banido da área dos profetas. Porque eu falei em nome do Senhor e mereço a morte porque não aconteceu. E não é. Então, toda vez que um profeta disser, faça X, que vai acontecer Y, servo de Deus pergunta para ele, é o Senhor quem está falando isso ou é você, profeta? Porque se ele disser, é o Senhor, ele está comprometido que aquilo tem que acontecer.
Se ele disser, sou eu que estou dizendo, a palavra dele não me adianta de nada. Verdade. Mas e aí? Aí então, O que aconteceu com Nabucodonosor? aí acontece a loucura do rei, né? Todas essas coisas, versículo 28, vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, veja, depois de um ano, ao fim de 12 meses, quando passeava no seu palácio real da Babilônia, falou o rei, olha a petulância dele, olha o que ele disse. Falou o rei dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Ele falou isso com toda a modéstia. Com toda a modéstia, né? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás, olha aqui, tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Pastor, isso aqui eu preciso falar um pouquinho sobre isso, porque foi tirado o coração de Nabucodonosor e foi dado um coração de animal. Está escrito. Sim, aí nós entendemos como entendimento. Agora, veja só, pastor, eu vou pedir para a nossa querida Ângela colocar o quadro do cérebro. Deixa eu dar uma Por olhada. gentileza. Que eu sem óculos. Vamos ver. Potências da alma, né? Esse é um estudo que Aristóteles, há 2.500 anos atrás, desenvolveu, Sim. né? E depois Tomás de Aquino, tomando isso por base, desenvolveu uma teologia a respeito, né? E é sobre isso que eu quero falar, as potências da alma. Microfone. Dá para ver ali que é um microfone, Sim, né, pastor? sim. Então, eu estou vendo. Se eu estou vendo, qualquer um está vendo, Está porque vendo. eu sou míope de todo. Ali tem um microfone. Se nós perguntarmos para a nossa plateia aqui, Que é a esposa do pastor que está aqui. se nós perguntarmos o que é aquilo que está aparecendo ali, ela vai reconhecer que é um microfone, vai reconhecer o seu aspecto, ela vai também dizer até para que serve, né, o microfone. Próximo quadro, Ângela. Essa imagem, quando ela me é mostrada, pastor, o que acontece em mim? Qual o órgão de percepção, de sensibilidade que vai me mostrar aquilo ali? Quais são os órgãos afetados? É que eu não tenho microfone daqueles velhão. Tem aí? Não, mas Tem isso. dos Por antigos. gentileza. Ele traz para Ele nós. traz. Ele Ótimo. traz. O Paulo vai nos ajudar aqui. Obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado. Então, você tem aqui um microfone. Vamos voltar então, por favor, à imagem com o pastor Ademir, para ele mostrar o microfone. Isso. Aí. Você tem aqui um microfone. Qualquer pessoa, até mesmo criança, reconhece que isso daqui é um microfone. Sim. Né? Agora, Ela já teve contato, né? Alguma informação a respeito. ela vai perceber Vai que é um perceber. microfone. Qualquer pessoa. Agora, veja bem que interessante. Quais são os sentidos que nós usamos para identificar isso aqui como um microfone? Nós temos 5 sentidos. Mais um quadrinho para frente. Agora voltamos agora ao podemos quadro. voltar lá. Nós abusamos. Entra o quadro, sai o quadro, entra o quadro. Entra o quadro. Tá, temos 5 sentidos. 5 sentidos externos. Quais são os 5 sentidos externos? Está lá. São os captadores externos ao cérebro. Não está no cérebro. Sim. Mas são captadores. O olfato, ele faz a captação
dos odores, dos do cheiros. fenômeno em geral. Qualquer que seja o fenômeno. O olfato. A audição, ela faz a captação dos sons. Então, todo som, nós vamos captar o som. Uma música, o choro de um bebê, né, nós vamos captar. A visão. A visão, quando nós olhamos para o microfone, não precisa colocar, não. Quando nós olhamos para o microfone, a visão nos dá exatamente o que é isso em termos visuais. A decodificação, dele. É um microfone, tá bom. O paladar, será que se eu passar a língua no microfone, eu vou me dar mal? Porque deve estar cheio de bactérias. Então, o paladar não é usado. O tato é usado. Sim. Agora, a audição é usada? Não. A audição eu não estou usando para saber que isso é um microfone. Ok. O resultado do que ele vai fazer, sim. Sim, nada tem a ver com ele em si. Com ele em si, não. Aliás, isso é um outro motivo filosófico para ir longe. Sim, né? também. Mas não vamos falar disso. Então, veja bem, quais são os órgãos que nos mostram que isso é um microfone? A visão, o tato. E paramos aí. Talvez o olfato um pouquinho. Porque normalmente, um cheiro de microfone. Normalmente o microfone cheira mal, né? Porque as pessoas cheira falam mal porque o senhor acabou de dizer que ele está cheio de bactéria, porque as pessoas falaram. Então a saliva, com o tempo, se ele não é higienizado, ela produz um cheiro que não é agradável. Exatamente. Agora, veja bem. Ainda mais com aquela esponjinha. E tem pessoa que fala bem perto da esponjinha. Da esponjinha. Aí sim, aí fica... Ele não sabe se a esponjinha foi higienizada. E aí? Então, nós usamos, então... Nós usamos aí, no caso, vamos dizer 3, mas é a visão e o tato. E o tato. Esses dois, principalmente. O olfato talvez um pouquinho, mas não tem muita influência na questão, né? Nesse objeto em particular. Objeto. E nesse aqui, inclusive, não tem cheiro nenhum. Sim. Então está higienizado. O próximo. 4 sentidos internos. Assim como nós temos os 5 sentidos externos, que são aqueles que nós acabamos de ver, nós temos 4 sentidos internos no cérebro, no nosso cérebro. Ou seja, que sentidos são esses que vão identificar o microfone? Por que que amanhã, se eu voltar aqui, eu vou entender isso aqui que é um microfone de novo? Eu não preciso ver mais. Eu já sei que é um microfone. Ou seja, os sentidos que vão trabalhar com o que foi captado. Com o que foi captado. Decodificá-los. Exatamente. Agora vem a decodificação. Sim. Então vamos lá, Ângela, no próximo slide. Primeiro, isso daí não é meu não, viu, pastor? Isso daí é de Aristóteles. Sim. Isso daí é de Tomás de Aquino, né? Ok. Então, veja bem, primeiro, senso comum. Ele capta de qual sentido vem e os unifica. Ok. Ou seja, ele pega esse microfone, ele capta aquilo que veio pelos olhos, a visão, ele capta pelo tato, se é leve, se é pesado, se é liso, se é áspero, né? Ele pega todos esses sentidos que vêm a respeito do microfone para mim e ele transforma no senso comum. Ou seja, qual sentido vem? E ele pega esses sentidos e unifica numa coisa só. Uma coisa só. E fala, isso é microfone. Próximo, Ângela. Ele cria com isso o que Tomás de Aquino chamou de fantasma, né? Inferior do objeto. Esse fantasma é um fantasma inferior, porque depois nós vamos ver um mais à frente, que é um fantasma superior. Mas fantasma, por que fantasma? Porque, por enquanto, ele olhou o microfone, ele viu, ele apalpou, ele até sentiu algum cheirinho, ele unificou tudo isso numa coisa só, mas ainda não é suficiente. Esse fantasma seria uma concepção primária. Primária. É uma percepção primária, isso. Não desenvolvida, não complexa. Não completa. Então é chamado de fantasma, né? Próximo, Ângela.
O segundo sentido interior, o primeiro sentido é o senso comum. Sim. O segundo é imaginação. E aqui nós temos muitos problemas na imaginação. Por exemplo, Davi, quando olhou Betseba, a imaginação dele despertou nele um desejo tremendo por aquela mulher, que era esposa do seu general, do seu guerreiro, Sim. seu lutador. Dos seus generais. Seus generais. Porque quando ele avança contra a cidade, ele está à frente, ele ocupa uma posição de líder. De líder, é um líder. Aí o que ele faz? Olha só que interessante. Ele olha para aquela mulher muito bela e aquela imagem vai mexer com os seus desejos. Vai mexer com aquilo que ele quer. Mas ele não pesa mais nada, ele só ficou na imagem, né? Ele só ficou na imagem, ele não pesou que era um general dele, era um homem fiel, era um homem que batalhava por ele, batalhava pelo reino. Não, ele só ficou na imagem. Então a imagem é uma parte muito importante, né? Nossa, no nosso ser. Vamos para o 3. Aí vem o 3, isso tudo acontecendo nesse quadrado grande, pastor, é o cérebro, tá? Lá em cima está escrito cérebro, tá vendo? Ok. Então, isso tudo aí é o cérebro. Agora, vem a parte 3, que é a cogitativa ou estimativa, né? O que é a cogitativa? Ela vai pegar aquela imagem e vai fazer vai cogitar a respeito. Ela vai desenvolver... Mastigar o assunto. Vai mastigar. Ela vai ver o que é, para que serve, como faz, se é lento, se é rápido, entende? Quer dizer, se a mulher tem curvas... Seriam duas áreas, a 2 e a 3, ligadas a um desejo ou uma interação minha entre o que eu estou captando e o que me é agradável? Isso. O que eu poderia fazer com aquilo que eu estou vendo, cheirando. Por exemplo, eu entro em casa, tem um cheiro de comida gostoso. Essa segunda e terceira alternativas do meu cérebro seriam trabalhar com... Tá gostoso, vou almoçar. A imagem foi passada. Agora, eu quero interação com aquilo. O que isso vai me provocar? O que isso vai provocar em mim, Sim, né? Que Por reações? exemplo, Betseba, ela estava tomando banho. Isso já transmite uma ideia de perfume, de higiênica. Sim. Né? Então ele olhou e ele viu as curvas da mulher e ela provavelmente era muito bonita, né? Porque se não fosse, Davi não ia se interessar por ela. Então ele olhou para ela e também associou com o que ela estava fazendo, o banho que ela estava tomando, associou com o perfume, com o cheiro. Então, ele não sentiu o cheiro dela. Mas fez associação. Mas fez associação com o cheiro, né? Então, tudo isso vai na cogitativa e ali, olha, prepara um fantasma de nível superior. Ou seja, ele pega aquele fantasminha, passa pela imaginação, a imaginação vai trabalhar essa imagem, vai transformar essa imagem em algo mais apurado, em algo tridimensional, vamos dizer assim. Ele já se imagina perto dela. Perto, já tocando a pele dela, sentindo o cheiro dela, né? Então a cogitativa, ela faz isso, né? Ela transforma no nível superior. Já não, no caso do nosso microfone, já não é um fantasma do microfone, mas de todos os microfones que estão na imaginação. Ou seja, na imaginação, pode ver ali embaixo, eu coloquei vários microfoninhos ali. Tem o de lapela, tem diversos microfones. Na nossa mente também ficam várias imagens. São imagens que vão se projetando dentro de nós. Agora, ali o microfone, ele já é algo assimilado e vai ser comparado com os demais que já estão na imaginação, né?
Davi já tinha outras mulheres. Então, o que ele fez? Aquilo entrou na sua imaginação, que tem um bando de mulheres lá dentro da sua imaginação. Mas o que ele viu? Ele viu algo além daquelas mulheres que estavam ali. Não é só um microfone, são 10, 20 microfones. Sim, mas o que diferenciava essa daquelas é que essa ele não tinha tocado. Essa ele não E tinha eu acho tocado. que isso faz absoluta diferença. Diferença. Total diferença. Exatamente. Na cabeça dele. Ele não tinha tocado e ele foi seduzido. Criou dentro dele um desejo. E lá em Gênesis, capítulo 4, nós vamos ver que nós temos que ter domínio do nosso desejo. Sim. Né? Mesma coisa vai dizer Tiago, se eu não barrar, ele vai conceber o pecado dentro de mim e a hora que eu realizar o pecado, estou condenado. Está consumado, Porque a concupiscência do pecado é uma coisa e o pecado em si é outra. Né? E ainda existe um quarto ponto. Um quarto ali. ponto. Aí vem um fantasma, que eu já nem chamaria mais de fantasma, superior do objeto. Quer dizer, aí já seria um objeto virtual, um objeto que se percebe, um objeto que é mais nítido do que aquele fantasminha inferior lá de cima. Já ocupa uma posição de destaque. Relevante na nossa mente. Exatamente. Se aquela mulher que Davi estava olhando fosse uma mulher feia, uma mulher... Ou que ele não desejasse. Que ele não desejasse. Para nós não colocarmos a questão na mulher e permanecermos com a questão dele. Mas ela é o objeto. Mas se ele não a desejasse, apesar de bonita... Se ela não a desejasse, se ele olhasse para ela e não interessasse a ele, ele certamente não teria o seu desejo tocado. Sim. Se ela fosse... Não, vamos dizer que ela fosse... Eu digo isso porque... vamos, que está lá uma mulher tomando banho, mas essa mulher é a irmã dele. Então ele não seria tocado. Ela sendo feia ou bonita. Ou bonita ou... Ele não seria tocado. O importante ali seria o quê? No exemplo que eu quero dar, pastor, sim. Eu tenho que colocar isso. Sim. Sim. Senão, senão eu vou me dar mal aqui. Então não era a irmã, era Betseba mesmo. Era Betseba. Só que se ela fosse feia, ele olharia para ela e sairia, e nem daria importância nenhuma. Mas o que ocorreu? Ocorreu algo dentro dele. Porque aí nós estamos falando dentro do cérebro. O que está acontecendo dentro do cérebro. Então aconteceu algo dentro dele que provocou. Eu não sei se foi as formas da mulher, se foi o cabelo, eu não sei se foi o tamanho dos pés, a mão, a feminilidade, eu não sei o que foi. Sim. A feminilidade. Mas provocou o desejo dele. Provocou. Para o próximo... Nós estamos com o tempo, né? Vamos correr então. O quarto item é a memória sensorial. Esse fantasma, uma vez produzido, ele vai ser jogado na memória sensorial. Ou seja, eu vou ter uma memória daquilo que foi percorrido, né? De tudo isso que foi percorrido. Eu quero chegar no Nabucodonosor ainda. Isso aí vai para o banco de memória. Banco de memória, memória sensorial. Agora veja bem, pastor, nesse quadradão maior, tudo que está ali dentro está no cérebro, está na parte mental. Tudo isso o animal tem. A vaca, o cachorro, o gato, o coelho. Tudo isso que nós estamos falando, os animais têm também. O que vai fazer a diferença é o próximo agora. O intelecto. Os animais não têm essa parte. Os animais não entendem essas coisas. Os animais param por ali. Eles foram programados, projetados para aquilo ali. Por isso que quando Davi tomou aquela atitude, foi uma atitude animalesca. Sim. Uma atitude animalesca. Sem medida, sem contenção. Sem contenção, sem nada. Ou seja, ele não se contentou em olhar. Ele olhou e cobiçou. Né? Agora veja bem, o fantasma, uma vez superior, uma vez definido,
ele vai para a área intelectual. O intelecto não está no cérebro. Isso é muito importante, pastor. Porque quando uma pessoa sofre o mal de Alzheimer, por exemplo, eu não sou especialista, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas eu estudo. Agora, quando a pessoa sofre o mal de Alzheimer, a pessoa, aquele quadrado todo ali é perdido. Esse quadrado maior é perdido. E o que vai sobrar é exatamente o que está no intelecto. E as pessoas não se preocupam com isso, pastor. As pessoas não querem crescer intelectualmente. As pessoas não querem aprender, por exemplo, a escrever, a ler. A pessoa não quer aprender geografia ou línguas, ou seja lá o que for, a pessoa não quer aprender. Então, o intelecto dessa pessoa vai ser um intelecto pobre. Entende? O próximo quadro. Veja só, pastor. Então, quando a pessoa tem Alzheimer, aquela parte todinha ali, pastor, é perdida. Sim. Mas o que ela viveu antes e que ela jogou no intelecto dela antes, vai por toda a eternidade. Permanece por toda a eternidade. Então ela terá lembranças Terá de antes o mal a ter afetado. não nessa vida. Porque ali nós estamos falando de intelecto, nós estamos falando de alma, tá vendo? Eu coloquei alma, nós estamos falando da parte espiritual. Então essa parte é salva, essa parte permanece, porque ela é imortal, nunca vai perecer. Então ali, aquele fantasma é jogado no intelecto agente, o intelecto agente também está na alma, tá? Esse intelecto agente, de novo, torna o fantasma rei da cogitativa inteligível. Ou seja, é no intelecto que vão se firmar as verdades. Traduzindo, A alma. É na alma. No intelecto, na alma, vão se firmar as verdades. Aquilo que nós temos por verdade. Mas acontece que muitos pastores, muitos líderes religiosos, muitos padres, eles não se preocupam. Então o que ocorre? Eles dão informações falsas para o povo. Quando o povo recebe essas informações falsas, ele está contaminando toda a congregação com aquelas ideias falsas. ele está fazendo a alma dessa pessoa pecar. Pecar. Porque a pessoa, ela vai tomar aquilo como verdade. Na alma dela, ela vai conceber aquele ato como legítimo. Como legítimo. E não é. Então, ali, olha, ele torna o fantasma rei, quer dizer, o fantasma, aquele fantasma superior, chamado também de fantasma rei, ele vai tomar aquele fantasma rei da cogitativa e vai tornar ele inteligível. Ou seja, eu entendi agora, eu entendi. Por isso a responsabilidade de um pastor é muito grande. Eu entendi agora. Mas espera aí, e se eu entendi errado? E se eu não entendi exatamente o que Deus quer? O que a palavra de Deus quer? Entende? Por isso a necessidade de o guia da vida do cristão ser a palavra. A palavra de Deus. Porque ele estará seguro de não estar entendendo mal ou de estar entendendo bem o que na verdade é um erro. É um erro. Então, só veja, nós temos tantas traduções da Bíblia hoje, tantas traduções, e eu tenho um respeito pela palavra de Deus muito grande, porque eu sei que eu vou prestar contas a Deus, eu tenho certeza. Então eu tenho receio de pegar algo que alguém decidiu que a tradução é aquilo ali, e não é. Nós temos que ficar sempre pautados no original. Sempre no original. Por quê? Porque uma vez que eu pego uma Bíblia que é interpretativa, essa Bíblia que é pelo processo dinâmico e não pelo processo formal, essa Bíblia, ela pode me conduzir a erros, porque eu estou achando e acreditando que aquilo é a palavra de Deus quando ela não é. E é o que várias religiões falsas têm feito com a Bíblia, modificar os versículos para que aquilo que eles dizem passe a ser a verdade
reconhecida na Bíblia, Na Bíblia deles. deles. Inclusive o movimento LGBT, Y, sei lá o quê, esse movimento criou uma Bíblia. Já tem uma Bíblia que foi inclusive impressa pela Sociedade Bíblica do Brasil, né? Então, bom, a gente já está em cima da hora, né? Então vamos lá, só mais um pouquinho, mais para frente um pouco. Aí vem o microfone, tá vendo? Ele pega a imagem e transforma em algo real, mais visível, mais palpável, mais, sabe? Quando eu vejo, mais substancial. Então aquela ideia ali, pode pôr a próxima, Ângela, por gentileza. Não foi? Ah, foi. Então ela pega aquela imagem, o imprime aqui, no intelecto possível. Lá embaixo é o intelecto agente. Ok. Ele está fazendo um agenciamento, ele está, sabe, fazendo um meio de campo, vamos dizer assim. Conduzindo. E aquela de cima não, já é a imagem real. Já é o fato constatado. Fica registrado como valendo. É isso que está valendo. O microfone é isso aqui. Está valendo. O peso, está valendo tudo o que ele é. Então, aquela imagem, ela vai para o intelecto possível e dali do intelecto possível, a pessoa apreende, ou seja, ela retém a informação, ela ajuiza para ver se isso está correto e ela raciocina se é de fato aquilo ali, se é realmente aquilo. Né? Então, existe todas essas áreas envolvendo. Mais uma, por gentileza. Opa, caiu aqui um lenço. Tudo bem, pastor. É que cai. Acabou? Volta para trás uma vez. Eu acho que eu esqueci. Não, mas a ideia em si é essa daí. Não, é que eu ia fazer e eu ia colocar uma tela inteira, né? Uma tela inteira para mostrar o produto final. Mas tá ótimo, sim. Dá para ver ali o microfone real, né? O intelecto possível. Então, eu não sei, pastor, como é que os cristãos estão tratando a sua intelectualidade. Eu vejo que o pastor tem vontade, gana pela verdade, pelas coisas de Deus. Eu vejo alguns pastores, meu pastor Walter, ele lê, ele estuda, com todas as dificuldades que ele está tendo no momento de saúde, mas ele lê, ele estuda, ele tem muitos livros. Então, quer dizer, eu não entendo como que as pessoas não estão buscando algo para ficar dentro de si. Como? Eu perguntei para a classe esses dias, como é que vocês estão tratando a sua intelectualidade? O que você está fazendo com a tua intelectualidade? Ou seja, com a tua alma. Ou seja, quanto mais eu supro a minha mente com informações de veracidade, maior condição eu dou a essa mente de ajuizar, que é o que estava ali, e de proceder ajuizadamente. Ajuizadamente. Ali é uma mulher que está sendo semi-despida, mas não é a minha. Pronto. Ajuizei. Ajuizou, mas acabou. não é. Mas ele foi além. E colocou dentro de si aquela imagem. Sim. Né? E acabou pecando. E o caso de Nabucodonosor me parece, dentro desse conceito que o pastor nos transmitiu, é o caso de que, como ele perdeu a capacitação humana, né, o que seria o coração ou a intelectualidade, e ele caiu na condição meramente animal, meramente instintiva, então aí se explica que os cabelos dele cresceram porque ele não deixava que ninguém cortasse. As unhas cresceram porque ele não deixava que ninguém aparasse. Ele foi literalmente deixado a uma vida animalesca.
vivendo no campo, comendo grama. Ou seja, Nabucodonosor literalmente se tornou mentalmente um boi. Um animal. Né? Um animal não carnívoro. Aí se nós formos entrar nisso, vai muito longe. Pastor. Vai longe. Porque tem gente aí em ponto de ônibus aí que eu vi outro dia, o camarada achava que ele era um cavalo. Ah, sim. Temos visto cenas graves de pessoas com máscaras de animais e elas se sentem, elas balem como ovelhas, elas mugem como vaca, como gado, como vaca, como boi. E essa é, sem dúvida, uma condição imposta na área da espiritualidade. Mas aí eu diria, não por decreto de Deus, mas por dominação das potestades maléficas, que impõem àquela pessoa e impõem de um tal modo a dominação, é uma dominação pacífica, porque eu penso que existirá a dominação de violência imposta, de imposição, e a possessão pacífica. Ou seja, a pessoa é convencida no seu instinto de que ela é um carneirinho. Aí ela vive balindo. Vive. Bé. Mas estão fazendo isso com o ser humano. Por quê? Porque eles estão cada dia, nos filmes, novelas, seriados e tudo mais, eles estão batendo na mesma tecla. Assim, a indução é grande. É assim que é o normal. Não, o pedófilo já não é mais pedófilo, ele é um cara que nasceu para ser assim. Então, essas ideias vão entrando dentro da cabeça e vão animalizando os homens. A nossa geração. A nossa geração. Essa geração que está vindo aí, se não for tomado o devido cuidado, e os pastores que deveriam estar preocupados com essas questões e não estiverem, eu não sei, eu não estou julgando ninguém, mas os pastores vão dar conta disso daí. Nuvens de chuva à vista. Haverá tempestades na humanidade. Mas avançamos bem nosso horário, mas creio que trouxemos bastante esclarecimento sobre esse capítulo 4. Creio que isso vai ficar na sua mente como informação e vai ser muito útil até para as questões que surgirão, que estão surgindo e surgirão na nossa geração. A bestificação dos nossos jovens, colocá-los na condição de massificação. Eles fazem o que todo mundo faz. Eles fazem o que os seus instintos determinam. Se os seus instintos determinam que um garoto é uma garota, ele deve seguir o instinto. Se o seu instinto determina que ele deve colocar uma máscara de cavalo e relinchar, ele vai relinchar. E nós lutamos contra isso, nos opomos a isso, porque o homem foi feito por Deus um pouco abaixo dos anjos, mas um pouco abaixo dos anjos é muito acima do animal. Nós somos racionais e nós temos a criação especial de Deus e não devemos nos deixar dominar pela falta de racionalidade, pelo abandono da nossa alma, pela concepção animalesca. Que Deus te oriente nesse sentido. Vamos ver quem está conosco. Desculpe aí a direção do programa, aos nossos irmãos, mas era um assunto que precisava ser desenvolvido no seu todo na tarde de hoje. Estão conosco, olha ali, em primeiro lugar na fila, pastor. Olha só, meu filho. Pedro Renan Goulart. Hoje ele entrou bem cedo conosco. Muito obrigado pela sua presença. Nossa querida amiga Joelma Andrade, um grande abraço. Né? Vai lá em casa tomar um outro chazinho com a Helena comigo, Joelma. A Linda de Moraes Lima, se for conhecida, o pastor já indica para a gente. Tá? Muito obrigado pela sua companhia. Pastor Vanderlei Medeiros, nosso querido pastor, nosso modelo de comunicação, servo de Deus. O capelão Marcelo Camia, pastor da igreja em Vila Albertina, um querido amigo. A minha esposa, Helena Conceição, um grande beijo, a minha teóloga, uma pessoa maravilhosa. Se Deus quiser, no próximo programa nosso, ela deverá estar
aqui junto com a pastora para nos acompanhar. O irmão Vicente Antunes, grande amigo, divulgador da obra. Neuza Bueno, muito obrigado pela lá companhia. Da minha igreja. É conhecida do Neuza pastor. Bueno, esposa do Adailton. Muito obrigado pela companhia, irmã Neuza. Maria do Carmos Marques, o Brasil para Cristo em Vila Albertina, ali do pastor Marcelo. Val Gomes, da O Brasil para Cristo em Pirassununga, muito obrigado pela sua presença, irmão Val. Sérgio Ricardo Stravini, de Andradina também, em São Paulo, muito obrigado pela sua companhia. Pastor Walter de Lima Filho, meu pastor. Pastor do nosso pastor Ademir aqui, muito obrigado, pastor, pela sua presença. A Heloísa Sanches, que sempre está na programação do Manda Aqui, muito obrigado pela sua presença. Grande abraço ao seu esposo, pastor, e ao seu filho, que Deus os abençoe grandemente. O irmão Francisco Garrido, meu amigo. Muito obrigado pela sua companhia também, um prazer tê-lo conosco. A Cleonice de Paula Sintra. Minha cunhada. Também muito obrigado, Cleonice, pela sua presença. Walter Samuel, também conhecido? Não, irmão Walter, um grande abraço, muito obrigado. A Mirela Alexandra. Conheço. Muito obrigado também, Mirela, pela sua companhia conosco. Muito obrigado a você. Na próxima semana estaremos vendo mais um aspecto do poder do Espírito Santo na vida daqueles que se entregam a Ele. E daqui a 14 dias voltaremos com o pastor Ademir para tratarmos do capítulo 5 do livro de Daniel, que é o fracasso do rei Belsazar. Então, a você um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.